3, aula de número 3 do seu curso de verão, Literatura de Prosa de Ficção, saiba como funciona. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a essa terceira aula maravilhosa que vai rolar daqui a pouco, sobre remetente e referente. Eu, como costumo fazer no início de todo o nosso trabalho aqui, nas nossas aulas, etc e tal, eu faço como sempre. Farei nas próximas 48 sextas-feiras ao longo desse ano de 2022, pedir o voto de confiança de vocês, os jogadores que estão atrás desta parede aqui, certo? Uma casa geminada, eles têm alguns jogadores, tá? Apenas estão devidamente se comportando direitinho, não estão se comunicando por grunhidos, mas eu sempre peço essa ajuda de vocês, certo? Deixa eu ajeitar aqui os holofotes. Holofotes. A ajuda de vocês e a compreensão de vocês e também um voto de confiança, tá bom, gente? Porque, afinal de contas, deu uma paradinha na chuva, os cachorros voltaram a latir, eles voltaram a uivar, voltaram a brigar com os gatos aqui do pedaço onde eu moro e tudo. É isso, tá bom, gente? Então, como sempre eu faço, peço um voto de confiança de vocês para esta aula, né? Assim como eu faço com todo o editorial, nosso bate-papo de toda sexta-feira, o editorial está retornando agora em fevereiro, né? Ainda temos mais de 2 aulas, essa é a terceira, temos mais uma no dia 28, sobre linguagem e tecido verbal, tá bom? Que é a última aula. Hoje é remetente e referente, mas eu sempre peço para vocês um voto de confiança, né? E tenha um pouco de paciência para os sons que vão entrar aqui, microfone adentro, que são sons razoavelmente desagradáveis. Cachorro latindo, gato miando, enfim, jogadores grunhindo, gritando. Me parece que nesse horário acho que o CrossFit já fechou, agora só amanhã, certo? E a gente vai retornar com o nosso curso, o nosso curso de verão, né? Nosso curso de verão, que está uma maravilha, né? As pessoas simplesmente batendo cabeça com os assuntos tratados, especialmente na primeira aula. Afinal de contas, na primeira aula já teve Immanuel Kant, teve imperativo hipotético, imperativo categórico, aí ainda para piorar a gente colocou lá moralidade, moralismo, para poder entender a sequência da coisa do enredo, né? De como é que você forma enredo, qual é a linha mestra para você formar o enredo, tá bom? Então deixo aqui o voto de confiança de vocês, por favor, deem uma chance para esse humilde editor, já que esse curso de verão é o curso do editor. Por favor, tenham paciência com os sons que vão entrar aqui em algum lugar do bairro, né? Os sons estranhos da madrugada. Enfim. Gente, é o seguinte. Aula 3, remetente e referente. Tentarei fazer o mais breve possível essa aula. Não vai dar para prometer absolutamente nada. Eu acho que talvez essa aula seja tão longa quanto a primeira aula. A primeira aula foi longa, né? Acho que não vai dar para fazer muita coisa diferente, não, tá bom? Então, vamos direto ao assunto, sem mais delongas, porque afinal de contas teremos bastante coisa para observarmos no nosso curso. Antes de mais nada, eu gostaria de voltar aqui na nossa querida tela, que é a tela da primeira aula, tá bom? Que a gente tem, né, o segredo, a tela segredo da literatura de prosa de ficção, né? Etos, praxis e mitos. Quem acompanhou a primeira aula já tem isso já devidamente interiorizado, então tá tudo sossegado, tudo tranquilo, tá bom? Na semana passada falamos sobre os personagens, então a gente falou sobre a última linha, a linha que é o ethos. Isso de acordo com a poética de Aristóteles, tá, gente? Estou me guiando pela poética, ou arte poética do Aristóteles, tá bom? Então a última da aula foi o ethos, né? Foi sobre personagem. A linha do meio, que é praxis, que são as ações, a gente viu isso na primeira aula, que é o coração do enredo,
né, que é o conjunto de ação, perdão, conjunto de ações, tá bom? E temos aí ethos, praxis e temos o mitos, que a gente praticamente não trabalhou. Quer dizer, a gente trabalhou na primeira aula, foi explicado o que é o mitos, tá? Então volta lá na primeira aula, vê direitinho a primeira aula, que lá está explicado o mitos. O que a gente vai fazer hoje com remetente e referente é ver a articulação dos três. Talvez a gente trabalhe menos com mitos ainda, tá? Talvez vocês consigam entender o que é o mitos dentro do espaço da literatura, dentro do espaço da escrita como arte, tá bom? Então a gente vai ter, talvez a gente consiga passar um pouquinho no mitos, em que pese que ele foi devidamente explicado na primeira aula, na aula do dia 7 de janeiro. Então volta lá na aula do 7 de janeiro, tá? Semana passada a gente viu ethos. Hoje talvez a gente, como é que eu poderia dizer? A gente vai ver essa articulação ethos e praxis, tá bom? Dentro daquilo que a gente chama de remetente e referente. Sempre lembrando vocês o seguinte, tá, gente? Existem inúmeros livros teóricos, cursos, existem inúmeras fontes para a gente entender a prosa de ficção, romance literário ou conto, tá? A gente já leu, inclusive, nas 2 primeiras aulas, trechos até significativos da arte poética de Aristóteles. Portanto, assistam as 2 primeiras aulas, por favor, né? Quebrem essa pra gente, tá bom? Que tá tudo encadeado, tá? Então, se de repente você está entrando nessa aula direto na terceira, pode ser que você fique um pouco perdido, porque a gente já trabalhou coisas extremamente importantes para essa terceira aula lá na primeira e na segunda, nas 2 primeiras aulas, na primeira e na segunda aula. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no nosso curso de verão, tá? Que é um curso light, não é um curso de letras, não é um curso de literatura barra pesada, em que peço que hoje eu vou mexer com Spinoza, tá? Então, aguarde que daqui a pouco tem Spinoza, Baruch Spinoza, cabeças vão ferver com Baruch Spinoza, tá? Mas é um curso de verão, tá? É um curso para você acompanhar e entender literatura, pelo menos começar a entender as linhas mestras que a gente atua, o que a gente trabalha, por exemplo, na edição e editoração de uma folha literária, que é o que eu faço com o The Talk. Por isso que eu digo que é o curso do editor. Repetindo aqui, é óbvio que diante de vocês está um egresso de um curso de letras. Isso é meio óbvio, né? Não dá para mentir também, né? Mas, enfim, né? Eu acho que aqui está mais a figura do editor apresentando essas linhas mestras, tá? Que é onde que são as linhas onde o editor se baseia. Seria mais ou menos isso, tá bom? Então, o editor do The Talks baseia-se nessas linhas mestras do estudo literário, beleza? Então, como é que ele pega um texto? Ele pega um original, ele pega um texto, às vezes, inédito, como é que ele analisa? Como é que ele faz? O que ele leva em consideração? A fim de estabelecer um contato com o autor e garantir, né, que esse autor seja publicado no próximo número do The Talk, da folha literária The Talk, tá bom? Então isso aqui é o curso do editor, tá? É óbvio que tem muita coisa que eu estou colocando aqui no curso ao longo desse mês de janeiro, que é coisa que você aprende no curso de letras, tá? Daí a diferença, de repente, do meu curso ou do curso de verão para todos os outros cursos que eventualmente eu venha fazer ou venha oferecer para vocês, tá? Então tem muita coisa do curso de letras, mas também tem muita coisa da prática, do dia a dia, da edição, da editoração de uma folha literária. Tem muita coisa que você também pega da base teórica para colocar no teu dia a dia, no dia a dia do teu trabalho, tá bom? E, obviamente, destinado para leitores e leitoras. Não é um curso para menores de 18 anos, tá? Menores de 18 anos podem acompanhar o curso, acompanhado de algum pai ou responsável, não tem problema nenhum. Estou tentando, inclusive, maneirar nos palavrões, né? De vez em quando escapa um, sai um aqui, outro lá. Mas se você tem adolescentes em casa,
Se você estiver acompanhando esses adolescentes, eu acho que não tem problema nenhum acompanhar. Só que, por favor, acompanhe desde da primeira e segunda aula, tá? Vocês vão entrar nessa terceira aula, vai ter um monte de coisa já no meio do caminho, que quem acompanhou desde o início vai entender a situação um pouco melhor. Tá bom? É isso. Então, hoje a gente vai trabalhar com... Semana passada a gente trabalhou com a última linha, o ethos. A gente vai trabalhar praxis e mitos. O mito já como resultado da ação dos personagens dentro do enredo. Tá? Então, a gente vai voltar aqui a determinadas páginas. A gente vai rever um pouquinho a coisa da representação. E por que eu vou começar a aula, depois que a gente vê as próximas duas imagens, porque que eu vou mexer com Spinoza logo no início da aula. Depois, do meio para o final, a gente vai mexer com um teórico famosíssimo, nacionalmente e internacionalmente, que é o nosso grande... Foi o nosso grande guia. Ele faleceu aos 99 anos de idade, no ano de 2017, que é o Antônio Cândido. Tá? Eu vou trabalhar com literatura e sociedade, que para mim é uma das obras seminais, né? Uma das obras-primas da literatura universal, se você tem o desejo de dominar essa arte da escrita como arte, né? Não tem como você tentar ser um teórico de literatura sem passar por Antônio Cândido, né? Que foi um nome brasileiro internacionalmente relevante. Tá bom? Isso vai ser já do meio para o final da aula. Vou tentar fazer o máximo que eu posso aqui, gente, para tentar encurtar as explicações, porque talvez hoje a coisa seja um pouquinho mais puxada, tá bom? É isso. É isso aí, minha gente. Sejam todos e todas bem-vindas à terceira aula, tá? A tela aqui de abertura não ficou muito boa. Temos o capítulo remetente e referente, mas acabei colocando uma imagem maior do que a tela. Mas pelo menos fica visível, né? O mar, esse lindo mar do nosso curso de verão. Vocês têm ido muito à praia ou não? Deu uma paradinha na chuva de uns tempos para cá, hein? Acho que dá para pegar uma prainha, você que está de férias. Estou tomando muita birita, muita cerveja. Aconselhei vocês a tomarem groselha. Vocês estão tomando groselha? Gostosinho, groselha, geladinha, com umas pedrinhas de gelo, pode misturar com suco de limão. Fica bacana. Tem gente que faz o famoso bombeirinho, né? Que é groselha com cachaça. Enfim, gente, verão é uma festa, não é verdade? É uma coisa linda, bela, maravilhosa. Estamos aqui com as nossas páginas apresentadas, né? Na primeira aula. Estou dando um prosseguimento extremamente rápido aqui. Por favor, assista na primeira aula. Hoje nós vamos trabalhar com a resultante de praxis e ethos, tá bom? Não vamos trabalhar com o trágico já foi observado na primeira aula. E vamos lá, gente, fazendo uma pequena recapitulação, para lembrar um pouco, né, do que rolou na última aula, tá bom? Isso que está na frente de vocês, quem assistiu à última aula sabe do que essa imagem significa, né? Se eu fosse fazer a pergunta para vocês, alguma coisa assim, o que é isso? E alguém me respondesse assim, Marcelo, isso é um copo d'água. Eu ia pedir para a pessoa pegar o meu laptop, né, botar na boca e beber. Então, se é um copo d'água, passa a língua na tela aí, por favor. Beba a água que está nesse copo. Na verdade, isso não é um copo d'água, é uma foto de um copo d'água. Copo d'água é aquilo que vocês têm na cozinha. Grosso modo, explicando, por favor, voltem à aula 2, que lá está bem mais explicado, porque eu estou explicando muito rápido aqui. Isso que está na frente de vocês é uma foto de um copo d'água. Ele não é o copo d'água que vocês bebem, matam a sede, quando vocês estão na cozinha da casa de vocês. Ou sei lá, na sala, não sei onde é que vocês bebem água. Na torneira, se é filtro, se é... Vocês compram água na padaria e bebem água do galão, não sei onde é que vocês bebem água. Mas o copo d'água para vocês matarem a sede está na cozinha. Simples assim. O que está aí é uma
falta de um copo d'água. O que valeria dizer que a água, copo d'água que está na cozinha e que tanto mata a sua sede, na verdade é uma apresentação, é a coisa em si, o copo d'água. E essa foto de um copo d'água, ela é uma representação do verdadeiro copo d'água que está na sua cozinha. E essa representação, gente, muda de forma e muda de configuração dependendo daquilo que você quer comunicar. Tanto você, quando tira uma foto de um copo d'água, igual a esse que está aí na tela, tá bom? Ou quando você desenha um copo d'água, que é a próxima imagem, você é um produtor de sentido. Você é um remetente. Hoje, ultimamente, ninguém está mais trabalhando com carta escrita. É tudo e-mail, WhatsApp, Messenger, essa loucura toda, né? Então, qual é o problema hoje em dia? Quando você fala a palavra remetente, principalmente os mais jovens, sequer sabem o que é um remetente. Remetente é a pessoa que remete algo a alguém. Seria a explicação mais básica. É o emissor da mensagem, a pessoa que vai soltar a mensagem. Pode ser considerada também como um remetente. A pessoa que tirou a foto desse copo d'água é um remetente. Que não quis desenhar o copo d'água, ele quis pegar a máquina de tirar foto, uma máquina digital, uma máquina, sei lá, daquelas antigas, fez lá um copo d'água, montou um fundo branco e tirou essa foto. Tá bom? Essa pessoa, que é um remetente, ela também poderia, por exemplo, desenhar um copo d'água. Simples assim, ela não tirou a foto. Ela foi lá, pegou uma caneta, sei lá, um lápis e tal, e desenhou um copo d'água. Ou seja, os meios continuam os mesmos, mas a manifestação da forma ficou diferente. Ou talvez até tenha mudado os meios também, né? Porque uma foto é um meio muito diferente de um desenho. Houve uma mudança de meio, houve uma mudança de forma, de repente não houve uma mudança de perspectiva muito grande, mas são duas representações distintas, a foto do copo d'água e o desenho do copo d'água. Então, o remetente, nessa situação, na primeira situação, ele decidiu pegar uma máquina de foto, né, de foto digital, tirar fotografia, tirar foto, né, câmera digital, o que seja, e tirou a foto do copo d'água da primeira imagem. Logo depois, esse mesmo remetente falou assim: esse negócio de foto tá meio, não estou curtindo muito não. Hoje eu vou me comunicar com as pessoas desenhando um copo d'água. Ele foi lá e desenhou um copo d'água, esse que está aí na tela. Tá? Então, cabe ao referente, muitas vezes, referente não, gente, o remetente, para não fazer confusão, cabe ao remetente, muitas vezes, escolher como é que vai ser a representação daquilo que ele deseja comunicar. Pode ser em formato desenho, pode ser em formato foto, pode ser em formato filme, pode ser um texto literário. E isso acontece com praticamente tudo, tá? Você vai chegar em determinados restaurantes que a indicação banheiro feminino e banheiro masculino é feito de diferentes formas. Vai bonequinho, rostinho, ele, ela, essas coisas, entendeu? Você representa a comunicação banheiro masculino e banheiro feminino de diferentes formas. Você pode colocar desenhinho, você coloca um príncipe da Disney no banheiro, sei lá, masculino e a princesa da Disney no banheiro feminino. Depende de você que é o dono do restaurante, você que é dono do restaurante, do boteco, sei lá, do lugar onde você... Enfim, o seu estabelecimento comercial é você quem vai decidir quais serão os meios e quais serão os formatos e quais serão as formas de você comunicar o que é o banheiro, onde é que fica o banheiro masculino e onde é que fica o banheiro feminino. Essa decisão é sua. Cabe a mim, como frequentador do seu restaurante, do seu bar, do seu shopping, etc., etc., bater o olho e decodificar o código que você utilizou para indicar onde é que fica o banheiro masculino e onde é que fica o banheiro feminino. Ah, Marcelo, isso te coloca na posição de remetente? Sim. Eu também sou um remetente. Então você, de repente, decidiu colocar ele e ela, por escrito, sem desenho nenhum na porta do banheiro masculino e na porta do banheiro feminino. Você colocou só o ele e ela, né, para poder fazer
a distinção, beleza? Nossos amigos latildos voltaram. Não está chovendo, né, gente? Quando está chovendo, eles ficam num silêncio maravilhoso. Você precisa ver. Mas hoje não está chovendo, graças ao bom Deus, né? Fazendo aquele calorzinho bacana, né? Então eles aparecem de vez em quando para dar uma latidazinha, participar do nosso curso e tal. Então você decidiu colocar ele e ela na porta do banheiro, beleza? Então, o que rola? Rola que eu preciso estar alfabetizado para decodificar a indicação, a forma de indicação que você colocou no banheiro masculino e no banheiro feminino. Simples. Simples assim. Tá? Você pode, para evitar você ter problemas com pessoas analfabetas que não passaram pelo processo de alfabetização, o que você pode fazer, por exemplo? Você pode ir lá e botar uma foto. Um bonequinho de um menino, um bonequinho de uma menina. Não sei. É uma cartola e uma flor. Você pode comunicar o que é, onde está o banheiro masculino e onde está o banheiro feminino de diferentes formas. E eu, como usuário do shopping, que você é dono, o seu boteco, restaurante, sei lá, estabelecimento comercial de sua propriedade, eu, como frequentador desse estabelecimento comercial, eu vou decodificar. Eu também vou produzir sentido. Ou seja, tanto você que fez o sinal do copo d'água, ou da foto do copo d'água, do desenho do copo d'água, ou que fez um desenho na porta do banheiro masculino e outro desenho na porta do banheiro feminino, para poder fazer essa diferenciação, você é um remetente, você é uma remetente? Joia, isso vocês já entenderam. Agora, eu, frequentador desse estabelecimento comercial de sua propriedade, eu também produzo sentido. Na hora que eu faço o caminho de volta, eu vou decodificar, para não entrar no banheiro errado, ou não beber a bebida errada, por exemplo. Tá bom? Então, eu também sou um remetente. Tá? Na hora que eu faço a decodificação do seu texto literário, do texto literário que você escreveu, eu também estou fazendo, eu também estou produzindo sentido. Se eu estou produzindo sentido, você que produziu o tecido verbal, o desenho, a imagem, beleza, fica mais fácil entender que você é um remetente. Mas eu, quando vou decodificar a foto de copo d'água que você está me oferecendo, e sei diferenciar a foto de copo d'água que você está me oferecendo do desenho de copo d'água que você está me oferecendo, eu também sou um remetente. Se eu produzo sentido, eu também estou na condição de remetente. Tá bom? Eu acho que essa explicação inicial matou mais de 50% da aula. E agora a gente vai entrar com algumas coisas um pouco mais específicas, e aí é meio óbvio que eu vou entrar agora em Baruch Spinoza. Tá bom, gente? Vamos lá, eu vou tentar simplificar o máximo que eu posso a querida jogada, tá bom? Bom, gente, no retorno dos nossos amigos latidos que já estão participando aqui da nossa aula, certo? Temos aí na tela este rapaz chamado Baruch Spinoza. O Baruch Spinoza ele tem uma coisa bem interessante, gente, que é o seguinte. Eu vou cometer uma sandice aqui nessa aula, que eu vou ser linchado por psicólogos e filósofos. Mas tem muita coisa do conhecimento de Freud na psicanálise que eu desconfio, tá, gente? De boa. Que ele bebeu na fonte spinozista. Ele leu muito Spinoza para chegar naquela forma de conhecimento que gerou, né, os estudos de psicologia, a psicanálise, a partir desse Pelé da psicanálise que foi o Freud, tá bom? Certamente, se você encontra um psicólogo que é da linha freudiana, mas que nunca leu Spinoza, toma cuidado. Porque psicólogo que quer trabalhar com linha freudiana e nunca leu Spinoza, eita lasqueira, né? Porque o pai do Freud, a impressão que dá é que foi o Spinoza. Eu acredito que ele tenha lido muita, mas muita coisa de Baruch Spinoza, tá bom?
Baruch Spinoza, que nasceu em Amsterdã no dia 24 de novembro de 1632, faz tempo isso, hein, gente? Sai da frente, né? Sai, o cara, ó, 1632. Ele morreu novo, gente. Ele morreu em 1677, ao dia 21 de fevereiro. Um tremendo de um inverno, né? Em Haia, também na Holanda. E a obra que a gente vai tratar aqui, gente, é essa obra aqui, que é o Tratado da Correção do Intelecto, tá bom? Que para mim, modéstia à parte, em que pese que eu não seja um filósofo, tá? Não é minha área de conhecimento, mas daquilo que eu já li do Spinoza, para mim é a obra fundamental do Spinoza, tá? Obviamente que tem os filósofos acadêmicos, espinosistas, que vão achar uma verdadeira aberração essa afirmação que eu estou fazendo agora para vocês, né? É meio óbvio isso, porque, afinal de contas, são filósofos, né? São profissionais desse assunto, coisa que eu não sou, e vão achar uma verdadeira besteira isso que eu estou falando, né? O Tratado da Correção do Intelecto como uma obra maior de toda a obra produzida pelo Baruch Spinoza em meio século de vida, né? Que ele morreu muito novo. O Tratado da Correção do Intelecto, vocês também vão encontrar o Tratado da Correção do Intelecto com o seguinte nome: Tratado da Emenda do Intelecto, tá? Se vocês acharem alguma coisa, PDF, qualquer coisa na internet, que onde esteja escrito Tratado da Emenda do Intelecto, pode ler que é a mesma obra. Você vai encontrar como Tratado da Correção do Intelecto ou Tratado da Emenda do Intelecto. Tá bom, gente? Na verdade, Tratado da Correção do Intelecto, ele é apenas o nome simplificado, tá? Porque o nome todo dele, o nome todo da obra é o seguinte: Tratado da Correção do Intelecto e do caminho pelo qual melhor se dirige ao verdadeiro conhecimento das coisas. Esse é o nome completo do livro. Esse é o nome completo da obra, tá bom? Então, assim, vocês vão encontrar Tratado da Correção do Intelecto, Tratado da Emenda do Intelecto, mas o nome completo é esse palavrão aí que eu acabei de falar, Tratado da Correção do Intelecto e do caminho pelo qual melhor se dirige ao verdadeiro conhecimento das coisas, tá bom? Esse é o nome completo da obra, mas a galera vende na hora da livraria, vai vender só Tratado da Correção do Intelecto, Tratado da Emenda do Intelecto, não vai botar esse palavrão na capa, porque você corre risco de não conseguir vender o livro, né? Você vai ter algum probleminha para vender o famoso livro do Tratado da Correção do Intelecto, que é esse que está aí na tela de vocês. Galera, vamos lá. Quando ele escreve o Tratado da Correção do Intelecto, a intenção do Tratado da Correção do Intelecto para Baruch Spinoza era o seguinte: vamos pensar certo ou a gente vai ficar achando que sabe das coisas? Essa é a intenção do livro. Ficou claro? Que a gente acha que sabe, mas de fato não sabe. Nem preciso dizer que essa postura do Baruch Spinoza, na hora que você pega a biografia desse filósofo, é um negócio terrível, porque a comunidade judaica, que praticamente era confinada num gueto, nas cidades holandesas, né, sofriam para burro, porque eram praticamente colocadas em guetos a maior parte do tempo. Então você precisava muito da ajuda dos membros daquela sociedade. Não dava para você ficar à toa, né? Você precisava, né, aquela coisa tipo, judeu ajuda judeu, tá? Porque se você saísse do raio do gueto, do espaço onde era destinado para os judeus naquela cidade, se você passasse para o outro lado da rua, sabe-se lá o que acontecia com você. Então você tinha que meio que se fechar dentro daquela sociedade de proteção. Só que ele era meio petulante. Imagine, ele escreveu o Tratado da Correção do Intelecto dizendo para você o seguinte: você pensa errado. Oi, né? Olá. Qualquer um pegava o Baruch Spinoza de porrada na rua. E foi isso que aconteceu de uma certa forma. Ele, além de ter sido posto para fora do arraial,
em termos, obviamente, metafóricos, tá? Ele sofreu violência. Soco, pedrada, né? Não tinha tiro naquela época, não me lembro. Tinha muito, né, flecha. Mas se bem que já tinha uma galera que, né, já dominava a ciência da pólvora, né? E era um cara que, se um judeu estivesse passando na rua e cruzasse com o Spinoza, cuspia na cara dele. Era nesse nível, tá? Porque ele era meio petulante com a galera da comunidade judaica. Ele chegava para você e falava assim: vamos pensar certo? E daí veio o Tratado da Correção do Intelecto. Ou seja, o que você precisa fazer para pensar certo e não ficar naquela de que acha que sabe. Que é meio ruim, né? Vamos combinar? Ah, Marcelo, eu sei. Ah, você sabe? Vamos pensar corretamente. Vamos criar um dispositivo onde a gente possa pensar de uma maneira correta, para não ficar naquela de que a gente acha que sabe ou acha que está pensando certo. Nem preciso dizer que isso foi o pontapé inicial, isso chamou muito a atenção do Sigmund Freud séculos depois. Tipo assim, caramba, esse cara teve a petulância de a gente sabe ou finge que sabe? E aí, de repente, o Freud começou a ver que o que chegava na clínica dele, como médico que ele era o seguinte: a galera tá pirando cabeção aí porque finge que sabe ou acha que sabe. Como é que eu posso resgatar essa pessoa para a realidade da vida? Muito simples. Eu preciso conhecer algum filósofo que trata da correção do intelecto. Baruch Spinoza, tá? Que ele é mais certeiro nesse tipo de assunto. É uma obra que eu já li algumas vezes. Não é uma obra que eu aconselho você ler, tá? Sem o acompanhamento de um bom profissional de filosofia perto de você, sem o acompanhamento de um bom espinosista, um filósofo espinosista, que seja, né, craque no assunto. Por favor, não faça isso, porque ele é um texto muito hermético e que exige de você uma capacidade absurda de abstração. É um negócio da barra pesadíssima, tá? Exige muita abstração tua para você ler o Tratado da Correção do Intelecto. É um livretinho fininho, mas que pode ser revelador para um monte de coisas na sua vida, inclusive para você começar a pensar certo. E se você quer ter uma capacidade de análise bacana na hora de analisar um livro, uma obra literária, entender o que é remetente e referente, eu acho que em algum dia, em algum ponto da sua vida, você vai ter que abrir esse livro e ler. Senão você vai continuar, né zoando, pirando na batatinha, viajando na maionese e achando que está fazendo um grande negócio. Não, ninguém aqui está fazendo um grande negócio. Todos nós estamos pirando na batatinha, viajando na maionese, enquanto a gente não entender, por intermédio do Baruch Spinoza, como é que se corrige o intelecto para se pensar bem. É basicamente isso o que trata a obra, tá bom? Vamos lá, gente. Tratar da correção do intelecto. Eu vou começar com 2 aforismos. Aforismo 52 e aforismo 53. A partir do aforismo 50, ele começa a versar sobre determinadas coisas ligadas ao que a gente chamaria de ficção. Pois é, a partir do 48, 49, ele começa a falar da seguinte situação. Tem muita coisa do nosso conhecimento que é mera fantasia. É mera fantasia. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. É ficção pura. E aí ele começa a versar sobre a ficção até chegar nesses 2 aforismos, os 52 e 53, que ele está exatamente se referindo a quê? Ficção? Olá, né? Curso de verão, literatura de prosa de ficção. Saiba como funciona. Pô, então você vai ter que passar no Tratado da Correção do Intelecto, tá, gente? Não tem como escapar. Porque
um desses trechos do Tratado da Correção do Intelecto é como pensar bem diante da possibilidade de que, de repente, estamos produzindo ficção e não necessariamente conhecimento, ou que o nosso conhecimento é meramente ficcional. Ele trata sobre isso no Tratado da Correção do Intelecto. Seguindo a linha de raciocínio, nós vamos chegar nesses dois aforismos, o 52 e o 53, que são exatamente os aforismos que a gente vai utilizar para explicar três coisas: a coisa impossível, a coisa necessária e a coisa possível. Vamos lá? Vamos para a leitura do negócio. Vamos lá. 52. Vamos ler. Vamos ler e tentar interpretar da melhor forma possível. Visto que toda percepção ou é de uma coisa considerada como existente, ou somente de essência ou da essência, e já que são mais frequentes as ficções a respeito das coisas consideradas como existentes, gente, presta atenção. E já que são mais frequentes as ficções a respeito das coisas consideradas como existentes. Aí você, né, chega assim, ai, Marcelo, ele olhou para mim. Ai, será que ele gosta de mim? Né? Eu acho que ele está apaixonado por mim, ou está apaixonado por mim, alguma coisa assim. Presta atenção, criatura. E já que são mais frequentes as ficções a respeito das coisas consideradas como existentes, até os cachorros latinos, né? Até eles sabem. Então você fica aí achando que o cara gosta de ti, que o cara é fiel, que o cara, né, vai te proporcionar uma linda família. Presta atenção, criatura. E já que são mais frequentes as ficções a respeito das coisas consideradas como existentes. Coisa considerada como existente, ou seja, nem existente é. Do que você está falando? Que ele te ama. Não sei de onde é que você tirou essa ideia. É para corrigir o intelecto, gente. Já falei isso. Falo antes destas, a saber, quando se finge só a existência. E a coisa que se finge em tal ato é inteligida ou se supõe inteligida, ou seja, se supõe entendida. Na verdade, você não entendeu nada, mas você supõe que entende. Pelo amor de Deus, né, gente? Né? Agora vai ser a mãozinha, tá, gente? Mãozinha na testa, tá bom? Chicelinho põe a mãozinha na testa. Agora vai ter muita mãozinha na testa. Né? Que aí começa a lembrar da vida real, do que se transformou o século XXI, viva Spinoza. Né? Por exemplo, finjo que Pedro, a quem conheço, ou seja, de fato, a pessoa conhece o Pedro existe, tá? A quem conheço, ou seja, é de verdade, e a pessoa conhece o Pedro. Finjo que Pedro vai para casa, me visita e coisa semelhante. Não é parecido? Aquele cara que você acha que está apaixonado por você, ou aquela linda mulher que, não, ela me ama, está apaixonada. Cara, acho que você está delirando. Baruch Spinoza já explicou isso. Olha que coisa bacana. Não é verdade? E aqui pergunto sobre que versa essa ideia. Vejo que versa apenas sobre coisas possíveis, mas não acerca de necessárias, das coisas necessárias, e nem de impossíveis. Eita, Marcelo, caraca. Marcelo, eu já falei para você na outra aula que eu não vou mais assistir esse curso de verão com essas ideias de rato que você me traz na aula de literatura, Marcelo. Não vai dar. Mal começou o ano, como é que você quer que eu leia livro, Marcelo? Como é que você quer que eu leia os grandes obras? Olha, temos aqui, né, a Laranja Mecânica. Como é que você quer que eu leia a Laranja Mecânica? Sei lá, o livro do Ian Sanson aqui, né? Como é que você quer que eu leia com esse negócio de doido que você está apresentando no curso, Marcelo? Pelo amor de Deus, isso, né, já deu, né? Não vai dar. Não, cara, tu está espantando o leitor. Tu está espantando o leitor, Marcelo. Não é possível com essa explicação. Pai d'égua que você está trazendo Baruch Spinoza para a aula. Calma aí, pequeno gafanhoto. Calma aí que nós vamos chegar lá. Já vai ficar claro para você. Fica frio.
Aforismo 53. Chamo coisa impossível aquela cuja natureza é contraditória com a existência. Necessária, ou coisa necessária, aquela cuja natureza é contraditória com a não existência. Tá fácil, né, gente? Tranquilo. Possível, aquela cuja natureza, cuja a existência, por sua natureza, não é contraditória nem com a existência ou não existência, mas cuja necessidade ou impossibilidade de existir depende de causas ignoradas por nós, enquanto fingimos sua existência. Tá fácil, né? Não, né? Já vi que vocês não curtiram muito, né? Era aí que nós vamos chegar lá. E por isso, se sua necessidade ou impossibilidade, que depende de causas exteriores, fosse conhecida por nós, nada poderíamos fingir também sobre elas. Vamos lá, gente. Coisa impossível, coisa necessária e coisa possível. Então vamos lá. O que é uma coisa impossível? Cuja natureza é contraditória à existência. Olhem para mim. Eu tenho bico, tem penas. Se eu bater os bracinhos, eu saio voando? Não, né? Em geral, os pássaros, eles têm uma estrutura óssea, parte da estrutura óssea deles é oca, para entrar o ar e dar sustentação de voo. Ou seja, os pássaros são desenhados para voar. Porque o voo existe. O voo é a existência. Agora, olha para mim, olha bem para minha cara, vê se eu voo. Eu não consigo nem, sei lá, ir na cozinha beber um copo d'água, imagine voar. Por quê? Porque a minha natureza, a minha constituição física natural não me permite o voo. Ou seja, se a minha natureza contradiz a existência, logo eu tenho uma coisa impossível, eu posso voar. Ai, que bonito, eu vou bater os bracinhos aqui no meio da aula e vou, nossa, vou ficar voando aqui no escritório, aqui, na minha casa, vou latir para os cachorros, é só eu bater as asinhas. Não, né? Não, porque a minha natureza contradiz a existência do voo. Se ela contradiz, então é impossível. Ah, Marcelo, mas tem a coisa necessária. O que é a coisa necessária? Pensemos que não existe o voo. E está cheio de pássaro por aí, que foram, por natureza, desenhados para voar. Só que o voo não existe. A natureza deles contradiz o quê? A ausência do voo. Ou seja, o que é a coisa necessária? Aquela cuja natureza é contraditória à não existência. A natureza do pássaro é contraditória à não existência do voo. Logo, os pássaros teriam uma necessidade de voar. É necessário que os pássaros voem. Afinal de contas, eles foram desenhados para isso, mesmo o voo não existindo. Pegou? Porque na natureza deles está contradizendo a ausência da presença e da existência do voo. Nessa situação, de repente, podemos pensar que é necessário que os pássaros voem. Agora, a coisa possível, ela só pode existir se as causas exteriores da coisa impossível e da coisa necessária, impossível é o voar, necessária seriam os pássaros voar na ausência do voo. Se não conhecemos as causas exteriores, as situações, as causas exteriores, tá? Que é ignoradas por todos nós, se não conhecemos as causas exteriores ignoradas por todos nós para a coisa impossível e para a coisa necessária, temos a coisa possível. Vamos pensar a coisa da seguinte forma. Eu não vou. Coisa impossível. Mas eu ignoro as causas exteriores que me levam a considerar impossível eu voar. Há causas exteriores que poderiam explicar por que eu não vou e que é ignorada por mim, por você, por todos nós.
Nessa situação a coisa fica possível. É possível Marcelo voar? Eu acho que de repente é possível Marcelo voar. Né? Por quê? Porque eu e vocês ignoramos as causas exteriores da coisa impossível e da coisa necessária. Agora, a partir do momento que a biologia, a medicina, uma parte da medicina que é chamada de anatomia, né? A anatomia explica ipsis literis, né? Explica com exatidão, clareza, por que eu não posso voar? Quais são os impedimentos técnicos, as causas exteriores que me impedem de voar? E eu tenho esse conhecimento exterior e não ignoro mais esse conhecimento exterior, eu só tenho duas saídas. Ou a coisa necessária ou a coisa impossível. Já não tenho mais a coisa possível. Ela só fica impossível, só fica necessária. Pegaram? Eu só posso ter a coisa possível, tá? Se eu ignorar as causas exteriores da coisa impossível, da coisa necessária. Porque a partir do momento que eu sei, a partir do momento que eu conheço as causas exteriores, eu deixo de ignorar as causas exteriores que explicam a coisa impossível, que é o fato de eu voar, logo, só tem uma coisa, a impossível. Já não é mais possível eu voar, porque agora eu tenho o conhecimento técnico, médico, acadêmico, burocrático, anatômico, né, do porquê que eu não consigo voar. Eu já não ignoro mais esse conhecimento. E uma vez tomado posse desse conhecimento, eu só posso ter a coisa impossível ou a coisa necessária. Eu só posso ter a coisa possível, voltamos lá. Voltando no texto. Mas cuja necessidade ou impossibilidade, a coisa impossível é a coisa necessária de existir, depende de causas ignoradas por nós, enquanto fingimos sua existência. Fingimos a existência do voo, ou fingimos a existência de que a minha natureza possa voar. Vamos fingir. E por isso, se sua necessidade e impossibilidade, que depende de causas exteriores, fosse conhecida por nós, nada poderíamos também fingir sobre elas. Claro. Ou seja, a partir do momento que sei, é muito simples, gente. Baruch Spinoza ele fala muito isso quando ele vai falar de Deus. Isso também pode ser aplicado tanto para Deus como para nós. E é bem simples, tá bom? É mais ou menos assim. Se no dia que eu deixo de ignorar que eu existo, ou seja, por uma causa exterior, eu passo a entender e a saber que eu existo, eu não posso mais fingir se eu existo ou não. A mesma coisa. Você, por causas exteriores, deixa de ignorar a existência de Deus. Você não pode mais fingir se Deus existe ou não. Ele existe. Simples. Né? Ou seja, a causa possível dentro do espaço da ficção. Gente, vamos deixar isso claro, que ele está falando sobre espaço ficcional. É um pouco correção do intelecto, mas é ficção. Tá bom? É ficção. Ele está trabalhando sobre ficção nesse momento do Tratado da Correção do Intelecto. Então, a partir do momento que eu tenho pleno conhecimento que eu existo, eu não posso mais fingir se eu existo ou não. Percebe? Quer um exemplo? Exemplo super simples. Vamos raciocinar pelo absurdo, que é um dos melhores exercícios que a gente pode apresentar quando a gente trata de literatura ou criação literária, raciocinar pelo absurdo. Vamos pensar a coisa da seguinte forma, como exemplo. Você se acha invisível. Né? Eu vou nos lugares e ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém me nada. Legal. Aí você vai numa padaria próxima da sua casa, achando que é invisível, tendo, né, a firme convicção de que ninguém vai te enxergar. Você vai lá e, sei lá, pega 2 pães, um pacote de ervilha, sei lá, um pacote de manteiga, passa pelo caixa e não paga. Afinal de contas, você está invisível, certo? Assim que você dobrar a primeira esquina, um carro de polícia para você com o fruto
do seu furto. Da padaria ou do supermercado onde você obteve os itens que estão ali sob sua posse. E de repente você se vira para o policial, mas como você está me prendendo? Você está me vendo? Mas é óbvio que o policial está te vendo. Onde é que você tirou a ideia de que você é invisível? Ou seja, as causas exteriores deixam de ser ignoradas por você, porque você, de fato, por causa do furto na padaria, no supermercado, vai tocar seu pianinho, né? Pim, 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 né? Deixar suas digitais lá na delegacia da jurisdição próxima da sua casa e da padaria, correto? E você vai inaugurar o seu patuá, vulgo ficha policial dentro daquela delegacia. Oh, mas eu então não sou invisível? Mas é claro que você não é invisível. O que talvez possa ter acontecido para você pensar na possibilidade, como coisa possível, de que você de fato fosse invisível, era você ter ignorado as causas externas da coisa impossível e da coisa necessária. Baruch Spinoza. A partir do momento que você ignora, ou você é ignorante em relação às causas externas da coisa impossível e da coisa necessária, você acha que é, sei lá, invisível. Tá bom, né? E o que eu acho meio pilantragem nessa história toda é que é o seguinte, tem gente que chega na padaria, né? Chega lá e pede um cheeseburger com refrigerante, come a pampa, e aí passa pelo caixa da padaria achando que é invisível, né? Quer dizer, na hora de comer, você existe. E o seu corpo existe. Todo mundo pode te ver e te servir um gostoso cheeseburger com refrigerante, né? Ou qualquer guloseima que tiver lá na padoca, na lanchonete. Mas na hora de pagar, aí você é invisível. Pelo amor de Deus, né? Que pilantragem é essa? E isso é um problema dos nossos tempos. Tem gente que acha que é só ficar invisível depois que comer o cheeseburger com refrigerante, já dentro da padaria, e que pode passar na padaria, passar pelo caixa sem pagar nada, porque afinal de contas eu agora estou invisível. É verdade. Explica isso para a polícia, ou para o doutor delegado, né? Ou a doutora delegada, de que você fica invisível na hora que passa no caixa. Quer dizer, é uma pilantragem do cacete, né, gente? Convenhamos, o negócio não tá para brincadeiras, certo? O negócio tá barra pesadíssima, tá bom? Eu acho que fica muito claro, depois disso, o que é a coisa impossível, o que é a coisa necessária, e que a coisa só pode ser possível, ou considerada possível, a partir do momento que você ignora as causas externas da coisa possível, ignora as causas externas da coisa impossível, da coisa necessária. Ou seja, na hora de comer o cheeseburger, você existe. Na hora de pagar, você não existe. Pelo amor de Deus, né? Isso aí Baruch Spinoza tratava com extrema maestria, mostrando para vocês o quê? Correção do intelecto. Porque mesmo dentro da ficção, e a gente vai ver agora o trecho final da aula, os trechos, né, do Antônio Cândido, né? Por mais que você busque expressão, isso é para o espaço da ficção, da prosa de ficção e até mesmo da poesia. Não para você necessariamente passar pelo caixa da lanchonete e da padaria onde você comeu seu lindo cheeseburger e tomou seu maravilhoso, gostoso refrigerante e achar que pode passar pelo caixa sem pagar nada. Ah, agora estou invisível, né? Aí você vai no bar, bebe todas, né? Falei, não, me dê uma bebida aí. Quando dá uma bebida, você está visível. Na hora de pagar, você está invisível. Essa pilantragem que a gente, de repente, acha anedótica, curiosa, tipo, né? Até que é engraçado isso, né? Cara, é o que mais acontece na vida pública de qualquer lugar do mundo. Na hora de comer, você existe, o seu corpo é visível. Mas na hora de pagar, você é o quê? Você flutua no ar, você vira uma purpurina. E aí passa pelo caixa sem pagar o cheeseburger e o refrigerante. Essa pilantragem, que a gente chamaria de pilantragem, ele não é artístico, porque ele não tem expressão. Quer saber o que é expressão? Vamos lá, gente. Vamos conhecer este senhor aqui, tá?
Este senhor viveu até 99 anos de idade, tá? O nome dele é Antônio Cândido de Melo e Souza. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 24 de julho de 1918 e morreu em São Paulo no dia 12 de maio de 2017. Ou seja, já vai fazer aí uns 5 aninhos que ele já morreu agora em maio, né? E já não temos mais este Master of the Universe. Esse cara realmente foi gigantesco dentro da teoria literária, em que pese que ele é um sociólogo. E tem uma coisa dentro dessa obra aqui, que é o Literatura e Sociedade, que ele é extremamente enfático. Não cabe aos sociólogos a teoria e a crítica literária. Os sociólogos não têm essa formação, eles não têm esse punch. Vindo da boca de um sociólogo como Antônio Cândido, é uma grande vitória, né? Apesar de ele ser um dos fundadores do curso de letras da USP, ele, Maria Helena Martins e Companhia Limitada, né? Ele não é, de fato, um homem das letras, pelo fato de quando ele foi estudar, quando ele era jovem, ainda não existia o curso de letras. Simples assim, porque se existisse, provavelmente ele seria um homem oriundo, egresso de um curso de letras. E ele deu um toque, né, para os colegas sociólogos. Olha, vocês, o máximo que vocês conseguem fazer é sociologia, quando muito. Crítica literária e teoria literária são para os profissionais de letras, tá bom? Isso partindo da boca de um sociólogo, que eu acho que é o mais importante, porque senão vai chover sociólogo me espinafrando, né, nos comentários da Marcelo, você abusou, né? Você está no ápice do seu preconceito. Não. Eu apenas estou repetindo a frase de um grande sociólogo brasileiro, que é o Antônio Cândido de Melo e Souza, tá bom? Se aí vocês, sociólogos, se decidam o que vocês querem, né, fazer, né, com teoria literária e crítica e análise literária. Provavelmente vocês não têm, né, a forma de preparação para poder fazer esse trabalho de uma forma um pouco mais consistente, vou dizer assim, tá bom? Dos trechos dessa grande obra, tá, do Literatura e Sociedade, obra que não dá para passar despercebida por nenhum aluno de letras, né? Se você está dentro de um curso, bom curso de letras, um excelente curso de letras, você, obviamente, já leu esse livro de cabo a rabo diversas vezes ao longo da vida. Se você não leu, tem uma notícia muito triste para lhe dar, que talvez seu curso de letras não tenha sido lá um grande curso, tá? Eu não apresentei esse livro na ementa, tá, gente? No dia 10 de dezembro, realmente eu não apresentei na ementa, na apresentação do curso, que foi 10 de dezembro, esse curso que a gente está assistindo agora em janeiro. Eu apresentei no editorial do The Talk no dia 10, tá? Mas eu não coloquei esse livro. Esse livro acabou entrando meio que depois, porque quando eu ia trabalhar com remetente e referente, fatalmente eu ia ter que passar por Literatura e Sociedade. Não tinha como. E lendo os trechos que a gente vai ler e comentar agora, já caminhando para o final da nossa aula, acho que vai ficar um pouco mais claro porque que esse livro meio que não foi apresentado na ementa, mas subentende-se que ele poderia aparecer no meio do curso. Vamos lá, gente? Eu vou começar meio que de trás para frente, tá? Pelo capítulo 4. Em algumas edições vai estar em torno da página 64, tá, gente? Diz o seguinte: portanto, a criação literária corresponde a certas necessidades de representação. Então, gente, já expliquei o que é representação no início da aula. A explicação está um pouquinho melhor na aula do dia 14, que é sobre personagem. Ali eu dei uma bela explicação do que é representação. Volta para a segunda aula. Entenda que esse curso tem informações e apreciações encadeadas, tá? Tá tudo em cadeia, tá toda ligada. Então não faça isso de entrar direto na aula 3 achando que vai curtir ou entender tudo, porque a coisa vai ficar complicada. Você vai ter que assistir a aula 1 e a aula 2. A representação está na aula 2. Portanto, a criação literária corresponde a certas necessidades de representação do mundo, às vezes como preâmbulo a uma praxis. Opa! Aula 1. Etos, praxis e mitos, lembra? Mostrei até a tela inicial, no início dessa aula.
volta lá para a aula 1, vai pegar a aula 1, estudar tudo ali direitinho para entender o que é praxis, tá? Isso também já foi citado, nem preciso dizer que isso é aristotélico. Literatura e sociedade é aristotélica, é a arte poética de Aristóteles. Nem preciso dizer que, na hora que você puxar a bibliografia, você vai encontrar essa obra também no Literatura e Sociedade. Você cita da praxis, às vezes como preâmbulo a uma praxis socialmente condicionada. Mas isso só se torna possível graças a uma redução ao gratuito, ao teoricamente incondicionado, que dá ingresso ao mundo da ilusão. Na literatura de ilusão também se vive, viu, gente? Deixa eu até pegar o meu paninho aqui, que eu estou suando. Curso de verão pressupõe calor, né? Derretendo aqui. Vamos lá. E se transforma dialeticamente em algo empenhado na medida em que suscita uma visão de mundo. Então veja onde é que começa o referente ter alguma superfície de convergência, algum ponto em comum, algum ponto de intersecção com a vida. Porque passamos a maior parte do nosso tempo ao longo da nossa existência, seja você com 60 anos, com 80, ou com 100, ou 99, como o Antônio Cândido, vivendo de ilusão. Né? Você está se iludindo, achando que, acreditando numa determinada ideologia, vai dar tudo certo. Agora eu estou que nem o compadre Washington. Sabe de nada, inocente. Não é verdade? O mundo da ilusão, não é verdade? Então, se você vive na tua vida real o mundo da ilusão, de repente a ficção te cai bem. Por que você não lê romance literário e contos? Ou por que você não lê poesia? Você já está em ilusão mesmo na vida real. Uma ilusão a mais, uma ilusão a menos. Né? Entra para a literatura. Ou seja, há uma superfície de convergência entre a vida vivida, que é cheia de ilusões, e as lindas ilusões que você compra para ler num livro, num romance literário, por exemplo. Tá? Continuando, capítulo 2, página 21. Para algumas edições, é a página 21. O primeiro passo que, apesar de óbvio, deve ser assinalado é ter consciência da relação arbitrária e deformante que o trabalho artístico estabelece com a realidade. Gente, a frase em si está clara, mas vamos lá. O primeiro passo é ter consciência da relação arbitrária e deformante. Relação arbitrária, ou seja, eu não deveria estar falando um palavrão aqui, posto que isso aqui é uma aula, mas vou ter que utilizar desse palavrão para ver se vocês pegam no tranco, se vocês conseguem entender. O trabalho artístico é ter a consciência da relação arbitrária. Gente, é cagar regra. Simples assim. E deformante que o trabalho artístico estabelece com a realidade. Ah, Marcelo, mas todo o trabalho artístico ele deforma a realidade? Em algum grau, sim. Porque você não vai lidar com a coisa em si. Você vai se referir a essa coisa. E você vai se remeter a essa coisa referida. Isso é o remetente e referente. E essa frase eu acho que elucida bastante isso que a gente está estudando na aula de hoje de remetente e referente. Você não vai se remeter ao copo d'água que está na sua cozinha que mata a sua sede a qualquer hora do dia e da noite. Você vai se remeter à representação desse copo d'água. Esse é o jogo da coisa. E essa relação da representação, símbolo e representação, daí eu ter lido Freud na semana passada, na última aula, essa coisa da simbologia e da representação, ela acontece não somente na sua vida psíquica, mas também na sua manifestação artística. Um poeta trabalha com símbolos e representações. Talvez o fato de a maioria dos psicólogos e psicólogas adorarem ler livros e ler poesia, porque é o mundo das simbologias e das representações. Simples assim. Eles têm uma tendência a gostar muito de literatura. É a área deles,
Simbologia e representação, símbolo e representação. Né? E a arte tem essa coisa de carregar nas cores, ou seja, na relação arbitrária e deformante com a realidade, surge parte desse trabalho artístico como representação. E você, leitor, leitora, se remete à representação, não à coisa em si, real existente. Mas já vamos chegar lá, tá bom? Mesmo quando pretende observá-la e transpô-la rigorosamente, pois a mímese é sempre uma forma de poese. Gente, é para vocês pegarem a mímese, a maiúscula e negrito desse trecho do livro é por minha conta, tá? Eu coloquei isso para chamar a atenção. A mímese é sempre uma forma de poese. Isso aí é para vocês pegarem essa frase. Se vocês são tão apaixonados por literatura e gostam de ler, e estão entrando nesse curso de verão para entender um pouco mais sobre literatura, eu sugiro que vocês procurem essas lojas que personalizam camisetas. Camiseta tipo essa aqui, camisa. Né? E botem bem estampado assim na frente. A mímese é sempre uma forma de poesia. Se for o caso, põe a foto, uma capa do Literatura e Sociedade, ou uma foto do Antônio Cândido, também está valendo. A mímese é sempre uma forma de poesia. Então vamos lá, gente. Eu falei na semana passada do mimético e dei o exemplo do mímico, que é um artista que só pelo movimento das mãos, dos gestos e do corpo, você entende a história que ele está contando para você, sem utilizar uma palavra e sem utilizar um objeto. Exemplo. Se eu fizer isso aqui, e fizer assim, gostou do biquinho? Né? Eu estou o quê? Tomando cafezinho. Só pelo movimento dessa mão e esse aqui, eu posso botar o dedinho para cima assim também, para ficar bem bonitinho, tá bom, gente? E fazer o biquinho. Estou tomando cafezinho numa chávena, ou chá, né? Numa xícara. Estou pegando a xícara de chá, né? A xícara de café e tomando café. Vocês estão vendo a xícara? O pires? Não, né? Mas é meio óbvio que vocês não estão vendo, porque de fato eu não estou utilizando o objeto. Mas pelo simples gesto, movimento do meu corpo e o movimento, vocês fazem a ligação dos pontos. Exercício de Gestalt. Vocês ligam o que está faltando. Marcelo está tomando cafezinho. Ou Marcelo está tomando chá. Isso é uma representação de tomar chá ou café. E é isso que vocês estão se referindo. Vocês se remetem ao referente simbólico, uma representação, para ligar os pontos dentro do exercício da Gestalt. Né? A gente costuma fazer a Gestalt. Vocês fazem a Gestalt só pelo movimento. Outro exemplo, quando vocês estão no bar, o garçom está passando, vocês fazem assim, ó, fulano, né? Encerra a conta. Isso é mimético. O mimético remete ao referente. É uma caneta? É o bloquinho de anotação do pedido da mesa onde eu estou sentado? Não. Não tem nem caneta nem bloquinho. Mas se eu fizer assim, né? O garçom, ele traz a conta. Tipo, fecha a conta. Esse mimético é um símbolo que remete a um referente. Você, como remetente, você está utilizando esse símbolo para remeter ao referente que, na verdade, não está na sua mesa, que é a conta da sua mesa, que você precisa pagar ao final da comilança e da beberagem, né? Comilança e bebelança, nem sei como é que se diz isso, né? A não ser que você queira aplicar o golpe de que você fica invisível na hora de pagar, isso, né? Fala assim, eu acho que eu vou dar um comeback no Baruch Spinoza, serei... Como é que se diz? Serei invisível na hora de pagar, né? Nem preciso dizer que você vai passar a noite no xadrez, na delegacia, tomando cola-brinco do doutor delegado, e merecido, né? Vai ser pilantra lá longe. Mas voltando aqui ao assunto da mimes, é sempre uma forma de poese. O que diz o Antônio Cândido é o seguinte, se é mimético, é poético.
A mimética é sempre uma forma de poética. Porque a coisa real, a coisa em si, é meio chata. É um bloquinho com uma caneta com coisas anotadas daquilo que você consumiu na sua mesa. A xícara, o pires e o líquido que está dentro da xícara é um negócio desinteressante. Todo mundo conhece, todo mundo já sabe. Aquilo de sempre. Agora, quando você se remete a isso como símbolo e representação, e o que ela vai representar para a pessoa que está recebendo a sua mensagem, aí são outros 500. Aí você já está dentro do campo do mimético. E se você começa a entrar no campo do mimético, logo você estará às raias do campo do poético. Por quê? Porque a mímese é sempre uma forma de poese. Em que pese que poese é uma definição grega muito elaborada. Eu estou aqui tentando já caminhar para o final da aula, tá, gente? Então toda mímese é uma forma de poesia, toda mimética é uma forma de poética. Então você precisa mimetizar o teu mundo real. Porque até mesmo, segundo Baruch Spinoza, a tua percepção da vida real, ela é parcial. Você acha que sabe, mas não sabe. Espera aí que eu já estou indo no final da aula, eu vou dar um exemplo sobre isso. Vamos continuar aqui no Antônio Cândido, tá bom? Esta liberdade, mesmo dentro da orientação documentária, é o quinhão da fantasia, que às vezes precisa modificar a ordem do mundo, justamente para torná-la mais expressiva. De tal maneira que o sentimento da verdade se constitui no leitor graças a esta traição metódica. Tal paradoxo está no cerne do trabalho literário e garante a sua eficácia como representação do mundo. Achar, pois, que basta ferir a obra com a realidade exterior para entendê-la é correr o risco de uma perigosa simplificação causal. Gente, presta atenção nesse trecho, criatura. Tal paradoxo está no cerne do trabalho literário e garante a sua eficácia como representação do mundo. De novo, gente, representação do mundo. Não é o mundo em si, é a representação do mundo. Achar, pois, que basta ferir a obra com a realidade exterior para entendê-la, olha as ideias. Olha as ideias. Olha o tamanho da roubada das ideias. Vamos lá. Achar, pois, que basta ferir a obra com a realidade exterior para entendê-la é correr o risco de uma perigosa simplificação causal. Isso é o referente. Não vai ficar aferindo com a vida real. Porque a representação que está dentro da obra literária é para dar expressão. É uma expressão artística. Por isso que é remetente e referente. Você se remete a alguma coisa que você de fato não vai aferir com a vida real. Porque senão você corre o risco de ficar simplificando as coisas. Uma simplificação causal que, de repente, você não tem mais um livro na sua frente, sabe-se lá o que é que você tem. Definitivamente não parece ser uma obra literária. Ainda na página 21, mas se tomarmos o cuidado de considerar os fatores sociais, como foi exposto, no seu papel de formadores da estrutura, apenas como formação de estrutura e função, beleza? Veremos que tanto eles quanto os fatores psíquicos são decisivos para a análise literária e que pretende definir sem uns e outros a integridade estética da obra, e que pretender definir sem uns e outros a integridade estética da obra é querer, como só o Barão de Munchausen conseguiu, arrancar-se de um atoleiro, puxando para cima os próprios cabelos. Feito? Feito? É isso aí. Então, gente... Então, pessoal, é assim. Já nessa parte final da aula,
Acho que eu vou conseguir ainda fazer dentro de 1h30, 1h40 essa aula, né? Não, achei que eu fosse passar acima de 2 horas, mas não. Acho que vai dar para fazer a coisa um pouco mais resumida, né? É assim. Eu vou convidar agora os leitores e as leitoras, porque o curso é feito para leitores e para leitoras, mas eu vou convidar elas a observarem que agora eu me endereçarei, eu como remetente me endereçarei aos escritores e escritoras que eventualmente estejam assistindo esse nobre, gostoso curso de verão, tá bom? Então como é que a coisa funciona? Então quem é leitor, leitora agora vai ficar observando, porque agora eu vou conversar com os escritores e com as escritoras. Fica só, né, de olho na jogada, para ver como é que funciona. Escritores e escritoras, nesse momento, chegaram e perguntaram para mim, mas Marcelo, não é possível a gente fazer uma obra 100% baseada na realidade? E aí eu vou ter que dar um exemplo. Você que é leitor, que é leitora, fica só ouvindo, tá bom? Que agora eu estou falando com os escritores e escritoras que eventualmente estejam vendo, assistindo a esse curso de verão, tá bom? Ficar só de butuca para vocês que no final da história, no final do exemplo, vocês vão entender, tá? E vão começar a ler a obra literária de vocês com outros olhos, tá bom? É o seguinte, vamos pensar no seguinte exemplo. Na cidade onde você mora, como a maioria das cidades brasileiras, tem sempre uma família poderosa, que tem várias indústrias, várias fábricas, vários, como é que se diz? Serviços, são donos de imóveis, de fazendas, de fábricas, de indústrias, shopping center da sua cidade pertence àquela família. É uma família extremamente poderosa que eu vou aqui chamar de família Tralalá, a famosa família Tralalá da cidade onde você mora, beleza? Essa família Tralalá, extremamente poderosa, formada por um casal já na casa dos 80, 90 anos, o filho mais velho já está com 60, né? Imagine, a filha mais nova está com a minha idade, é um casal que tem 5 filhos, já são bisavós, aquela coisa toda, beleza? Família grande, família Tralalá. Tá. Aí o que rola? Rola que é o seguinte, são 5 filhos. Você tem o mais velho, uma moça, vou chamar de moça, tá? Também deve estar perto da casa dos 60, que é a número 2. O filho número 3, o filho número 4 e a caçula, que é uma moça também, número 5. 3 homens e 2 mulheres, beleza? Beleza. Morre o patriarca da família. O filho 3, já sacando a mãe que tem, na hora de abocanhar o patrimônio do patriarca que faleceu, contrata um advogado e entra na justiça pedindo os bens totais e completos do casal, pai e mãe do filho número 3. Já que o velho morreu, tem a herança, tem a sucessão, né? As posses, as propriedades, o dinheiro, tudo que está material, ele quer só para si. Alegando o seguinte, que nenhum dos irmãos e irmãs desse filho número 3 são de fato do mesmo pai. São pais diferentes. Ora, meu Deus do céu, né? Caramba, o juiz já começa a falar, meu Deus, como é que eu vou acatar isso, né? Como é que eu vou acatar essa petição? Como é que eu vou julgar esse negócio? Muito simples. O juiz lá da respectiva vara, ele pede o tal do exame de paternidade. Lembra do exame de paternidade que vocês adoravam ver no Ratinho, né? Parabéns pro papai, para a cadeira voando, o nego se socando, se esbufeteando. Parabéns pro papai. Como é que era? Era acenda um charuto pra festa começar. Parabéns pro papai, né? Não tinha? E pau quebrando, né? O famoso exame de DNA do Ratinho. Pois bem, aí você vai fazer o exame de DNA. Eu vou dizer para vocês, gente, que vara de família ou vara de sucessão, a respectiva vara, é meio um programa do Ratinho. O juiz ou a juíza, né?
até tenta fazer aquela pose, aquela pompa, aquela circunstância, mas durante a audiência, quase que um show do Ratinho. Já vou avisando vocês que o mundo das ciências jurídicas nunca foi muito perfeito. Pois bem, chegam os exames de paternidade. Vamos lá, dos 5 filhos. O mais velho, exclusão, não é pai. O patriarca não é pai dele. A filha número 2, exclusão, também não é filha do cara. Número 3, inclusão, ou seja, o número 3 é filho do falecido. O número 4, o irmão número 4, exclusão de novo, não é filho do cara. E a caçulinha, número 5, é filha do cara, deu inclusão. Beleza. Ou seja, a família Tralalá, dos 5 filhos da nobre família Tralalá, que você tanto ama, que você quer montar uma família igual à família Tralalá, que é tão perfeita, a família Tralalá, e que você quer ter as mesmas posses, as mesmas indústrias, os mesmos shopping centers, da tal da família Tralalá. Eu quero, né? Tem gente que tem essa ambição na vida, quer ser a família, montar uma família para ser a família Tralalá. Até mesmo porque tem muito dinheiro e muita posse. Beleza. Aí o que acontece? Você começa, antes do evento, você começa a... Como é que se diz? Você começa a escrever o tal do livro, baseado na família Tralalá. Beleza. Então tá, legal. Você está baseado na tal da família Tralalá. Show. O que acontece? Você lança o livro, baita de um sucesso, aquelas coisas todas, legal, bacana. E aí o que rola? Rola que, depois que você lançou o livro, depois de muito tempo que você lançou esse livro, acontece isso. O velho morre e você acaba descobrindo que a linda família Tralalá, na qual você se baseou para escrever sua obra literária, dos 5 filhos, só 2 são do mesmo pai. Os outros 3 sabe-se lá quem é o pai. Não faz a mínima ideia de quem é o sujeito, quem são os pais daqueles 3. De 2, você sabe que é o do patriarca da família. Mas sabe-se lá onde é que essa senhora, a matriarca da família, arrumou os pais dos outros 3 que não são filhos do cara, mas o cara assumiu porque não ficou sabendo, e o escândalo veio à tona porque o filho número 3 sacou qual era de mamãe, né? Sacou que mamãe, né, era uma pessoa muito expansiva, né? E provavelmente os irmãos não eram do mesmo pai, né? Então ele apostou corretamente. Eu quero tudo para mim. E ele só teve que dividir com a caçulinha, porque os outros 3 vão ficar fora da herança, porque eles não são filhos do patriarca que morreu. E é só que aí você escreveu sua obra literária. E agora? Conta pro tio. O que você vai fazer com a tua obra literária? Que você achou que estava 100% inspirada ou baseada na família Tralalá. Nem você conhece, de fato, a família Tralalá. Ou seja, a coisa da realidade, como explicada pelo Spinoza, gente, é super simples. Você acha que sabe. Você ignora as causas externas da coisa impossível e da coisa necessária. Por isso que você escreveu o livro, porque você ignorava as causas externas da coisa impossível e da coisa necessária. Daí a coisa possível. E foi daí que você escreveu o livro. Porque na hora que você, de fato, conhece as causas externas, ou seja, você deixa de ignorar as causas externas da coisa impossível e da coisa necessária, só sobra a coisa impossível e a coisa necessária. E o livro que você achou que você estava remetendo ao referente família Tralalá, flopou, naufragou, fez água. Ou seja, o que Spinoza explica para a gente é o seguinte: a gente não tem sequer a capacidade de concepção 100% do objeto da nossa observação. Nem sempre a gente consegue inteligir, tá? Entender, compreender aquele objeto de observação 100%. Ele já vem para a gente nos 80%,
70%, com sorte 85%. Ele não vem 100% para a gente. Não vem. A gente já observa o objeto já com algum tipo de defasagem. Já está defasado, já na observação. Porque nós não corrigimos o nosso intelecto. Nós não tivemos o cuidado de corrigir o nosso intelecto para o intelecto trabalhar na observação adequada. O que acaba acontecendo? Se você tem a correção do intelecto, você já sabe que você nunca vai, da vida real, extrair essa família tralalá da vida real 100%. Você achou que estava extraindo 100%, até que o patriarca morreu. E quando o patriarca morreu, se descobriu que a mulher dele fez ele assumir 3 filhos que não são dele. E aquela linda família tralalá que vivia na tal, né, das como é que se diz? Das colunas sociais, não era uma pessoa muito confiável. E lá foi a tua obra de ficção para o espaço. Que tal você trabalhar com símbolo? E as devidas representações que você proporá para o teu leitor e para a tua leitora. E isso é expressão artística. Por isso, essa aula de remetente e referente. Tá bom, gente? Essa aula de remetente e referente, ela existe exatamente para isso. Para você entender que o núcleo do trabalho de prosa de ficção, ela é um núcleo baseado em simbologia e representação. E você se remete ao referente, tanto na leitura quanto na escrita, de representações, de símbolos que você cria no teu tecido verbal e as devidas representações. Esse é o jogo de fundo da ficção. Porque quando você lê o Tratado da Correção do Intelecto, do Baruch Spinoza, ali naquele trecho que eu li para vocês, lá no meio da aula, ele é um trecho referente à ficção. Porque nem sempre sabemos. A gente representa na sociedade fingir saber. E isso é o coração da prosa de ficção. Você se remete a um referente que você, de fato, não domina 100%. Simples assim. Tá bom? Então é isso, gente. No caso de maiores dúvidas, tá? Para tentar finalizar aqui, porque, né, estamos aí já avançando para a nossa 1h30 de aula, né? Então a gente já começa aí a apresentar as nossas despedidas e o convite para a próxima aula da próxima sexta-feira, que é sobre registro e linguagem. Eu utilizei um outro nome, gente, que não tinha nada a ver, né? No início da aula, não sei se vocês prestaram atenção, eu falei uma bobagem lá. Na verdade, é registro e linguagem. A gente vai trabalhar isso já caminhando nessa última aula para o tecido verbal, tá? Eu não vou dar não é um curso de tecido verbal, mas eu vou começar a trabalhar com aula de tecido verbal, tá? Com alguma coisa já referente a tecido verbal. A materialização da obra vai estar nessa última aula do dia 28 de fevereiro. Tá bom, minha gente? Ficou claro? Então, eu não tenho palavras para agradecer a presença de vocês todos nessa aula, tá? Nessa terceira aula remetente e referente. É um assunto que não dá para você muitas vezes elaborar de primeira. Tá aí na tela para você o nosso e-mail, né? O e-mail do editor, para você fazer contato, tirar suas dúvidas, tá? Pode também utilizar o espaço dos comentários, tá bom? Para fazer um debate, se tiver mais gente participando vai ser bacana, etc, etc. E espero vê-los na próxima aula, que é do dia 28 de janeiro, com registro e linguagem. Linguagem é uma coisa, registro é outra. Só que aí a gente já vai começar a trabalhar com alguns exemplos de texto, de como é que você formula o texto para atingir uma determinada expressão artística.
artística dentro de símbolo e representação. Como é que você pode criar um símbolo para fazer com que a tua leitura se remeta corretamente ao referente. O ponto principal da literatura é o tecido verbal. E a gente vai ver um pouquinho disso nessa última aula de 28 de janeiro, concluindo o nosso curso de verão. Tá bom? Gente, volto a dizer que eu não tenho palavras para agradecer a paciência de vocês e a presença de vocês ao longo dessas 3 primeiras aulas. A gente está caminhando para a semana que vem, a nossa última. Gostaria de agradecer imensamente vocês, a presença de vocês e a paciência de vocês por quase essa 1h30, 1h40 de aula. Espero ver todos vocês na próxima sexta-feira, dia 28, com a 4ª e última aula, registro e linguagem. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês todos, que vocês tenham um excelente final de semana. E parece que não deve chover muito nesse final de semana. Quem está querendo pegar piscina e praia já sabe que vai ser gostoso, tá bom? Assistam essa aula quantas vezes quiser. Por favor, vai na aula 1, na aula 2, para não ficar boiando muito nessa aula 3. Assistam o curso todo e curtam esse final de semana maravilhoso. Muito calor, muito sol, muito sorvete, um monte de coisa, birita, groselha, cerveja, tá bom, gente? Um beijão no coração, tá bom? Espero vê-los na derradeira aula do dia 28 de janeiro. Tenham um excelente final de semana e beijão para vocês. Até a próxima.